Fala Nutri, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal, aula de número 77, onde nós iremos discutir o índice glicêmico e a sua relação, né? Na verdade, a sua aplicabilidade no emagrecimento e na saúde, tá certo? A ideia dessa aula é você entender o que é de fato o índice glicêmico, porque eu acredito que a maioria, né, das dificuldades, a maior parte está relacionada a um mau entendimento desse conceito. Eu lembro de uma vez uma palestra que eu fui dar, né, para um grupo bem pequeno de profissionais e eu perguntei qual o conceito de índice glicêmico em si e eu percebi que houve respostas diferentes. Na verdade, muita gente não entendia de fato o conceito. Então, eu acredito que se você entender realmente o que é, você vai saber como utilizar esse conceito na sua prática clínica, tá certo? Tanto para pacientes em processo de emagrecimento e na saúde, no contexto de um diabetes, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre isso, certo? Para você que não me conhece, que está aqui a primeira vez, meu nome é Luan Lisboa, eu sou nutricionista, professor e palestrante. Além da docência, eu também atuo em consultório, né, atendendo pacientes que desejam hipertrofia muscular, emagrecimento, atletas de alto rendimento e pacientes que buscam melhora da sua saúde de forma geral, certo? Se você não sabe, toda quarta-feira aqui no meu canal eu disponibilizo uma aula, né, totalmente gratuita sobre diferentes temas, né? A gente já está na aula número 77, já falou sobre bioquímica, sobre nutrição esportiva. E essa aula a gente vai discutir alguns conceitos relacionados à prática e bioquímica, né? Porque entender índice glicêmico não deixa de ser entender a fisiologia, a bioquímica, o metabolismo dos carboidratos, certo? Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, porque esse conteúdo é gratuito e fica disponível somente por 7 dias. Semana que vem, na quarta-feira, a gente disponibiliza outra aula aqui e essa aula de hoje ela sai do ar. Então não perde tempo, se inscreve no canal e se programa toda quarta-feira às 19 horas tem aula disponível aqui, certo? Mas vamos lá, para a gente começar o nosso conteúdo, a minha ideia com essa aula é ser bem direto, tá certo? Na verdade, todas as minhas aulas eu procuro ser bem direto e trazer o conteúdo para a realidade, certo? Explicar de fato, fazer com que vocês entendam da forma mais simples possível. Mas olha só, eu também, por um tempo, lá no começo da minha atuação, né? Logo quando eu me formei em 2012, eu acreditava que índice glicêmico dos alimentos, né? Avaliar o índice glicêmico dos alimentos era essencial para o emagrecimento e melhora da saúde. Eu já prescrevi dietas onde eu selecionei os alimentos a partir do índice glicêmico. Olha, você tem alto, você não entra se você é ruim, sabe? E aí, com o passar do tempo, meu conceito sobre índice glicêmico foi mudando. Obviamente, isso vai acontecendo, a gente vai entendendo um pouco mais, desenvolvendo o senso crítico, né? Quando a gente começa a atuar, a gente é imaturo, isso é normal. Muitas pessoas julgam profissionais, né? Não entendem em qual grau de maturidade profissional está, ou o contexto que determinada questão foi abordada, mas enfim, isso é comum, isso acontece, tá certo, gente? Eu também já cheguei a acreditar que índice glicêmico não serve para nada. Falei, gente, rasga o conceito de índice glicêmico e joga no lixo que ele não serve para nada. Em algum momento, você me acompanha há muito tempo, talvez você já tenha assistido uma palestra, alguma aula minha, onde eu falei um pouco sobre isso. Onde eu falei, não dessa forma, né, mas de que o conceito de índice glicêmico tem pouca aplicabilidade clínica. Hoje, o que é que eu acredito? Que ele tem aplicabilidade clínica, tá certo? Se você entender o conceito e souber como usar. Não da forma como as pessoas utilizam. Por exemplo, eu postei um vídeo no Instagram esses dias falando para as pessoas pararem de selecionar a qualidade do carboidrato a partir do índice glicêmico. Índice glicêmico não é parâmetro sozinho para avaliar a qualidade de forma geral, né, de um alimento fonte de carboidrato. É um alimento bom porque tem baixo índice glicêmico, um alimento ruim porque tem alto índice glicêmico. Isso não faz o menor sentido, senão você vai chamar melancia de um alimento ruim. Professor, mas melancia tem baixa carga glicêmica. Sim, mas ainda continua tendo o índice glicêmico alto. Então, o que eu quero que vocês entendam, deixa eu falar sobre carga glicêmica também, é cautela na utilização desses conceitos, certo? Hoje eu acredito que a gente pode utilizar esse conceito, né, e aplicar em determinadas situações da nossa prática clínica que pode ser uma aplicação e pode ser bem interessante a utilização correta desse conceito de aplicabilidade, da aplicabilidade do índice glicêmico, tá certo?
Pergunta que eu faço e que eu fiz, né, quando eu falei para uma turma, você realmente sabe o que é índice glicêmico? Se eu te dar uma prova agora, explique o conceito de índice glicêmico. Qual seria a sua nota? Você acha que você tomaria uma nota 10 porque você sabe completamente, não tem dúvida nenhuma? Será que você tomaria uma nota 5 porque você sabe uma parte, né, mas você não sabe explicar de fato? Ou será que você tomaria nota 0 porque você não sabe nada? O que você sabe de índice glicêmico é só o que você ouve falar, né? Será que você realmente sabe? Vamos lá, o conceito de índice glicêmico ele foi proposto por Jenks. Índice glicêmico é um parâmetro. Ele serve para caracterizar um perfil. A gente vai entender que perfil é esse. Jenkins, em colaboradores, lá em 1981, né, ele desenvolveu um parâmetro, que é o índice glicêmico, para caracterizar o perfil de absorção e a resposta glicêmica após a ingestão de alimentos ricos em carboidratos. Ele parou para pensar da seguinte forma: gente, como é que a gente pode categorizar os alimentos a partir da resposta glicêmica que ele gera? Como é que eu posso afirmar? Você faz parte dos alimentos que geram uma resposta glicêmica alta. Esses alimentos fazem parte do grupo que gera uma resposta glicêmica baixa, né, como índice glicêmico nesse conceito. Então, a proposta de Jenks foi justamente essa: foi caracterizar cada alimento, né, a partir do seu perfil de absorção e resposta glicêmica. Por quê? Resposta glicêmica tem relação com digestão e absorção. Quanto mais rápido você digere e absorve, mais rápido esse alimento chega na sua corrente sanguínea e maior será a sua resposta glicêmica. Só que a sua resposta glicêmica, a forma como a glicose aumenta, né, ao longo do tempo na sua glicemia, também tem relação, além da digestão e absorção, com a capacidade de metabolização do seu organismo. Se você for insulino eficiente, né, acho que vocês nunca ouviram esse conceito, talvez, né? Mas diz respeito basicamente a se a sua insulina for boa, se você for bem insulina sensível, se você for um indivíduo ativo, treinado, perfil genético adequado, que a gente não sabe caracterizar isso ainda. Você pode consumir o alimento que tem uma digestão e absorção mais rápida do mundo, que a sua insulina vai baixar a sua glicemia e você não vai ter uma resposta glicêmica alta. Então perceba que a resposta glicêmica não depende apenas da digestão e absorção, mas sim da capacidade de metabolização no seu organismo. Mas entenda, esse foi o objetivo de Jenks, né? Caracterizar os alimentos a partir do perfil de resposta glicêmica. Só que, para você caracterizar alguma coisa como alto, baixo, médio, você precisa de um padrão. Por exemplo, Luan tem 2 metros, Luan, tenho 1,86 m. Beleza, Luan é alto. Para a altura média do brasileiro, né, que tende a ter 1,70 m, sim. Mas se você colocar Luan ao lado de um jogador de basquete, não. Então, o alto de Luan vai ser relativo a quem eu estou comparando, não é verdade? Então, sempre essas questões de caracterização dependem de um parâmetro. A gente precisa comparar alguma coisa com alguma coisa para saber se é alto ou baixo. E o que acontece? O que ele utiliza para comparar se um alimento tem um alto índice glicêmico ou se um alimento tem um perfil de absorção mais rápida, uma resposta glicêmica alta, que é o índice glicêmico? Ele precisa de um parâmetro. Eu vou comparar com o quê? Aí é uma comparação que ele faz a partir de 50 gramas de glicose. O que ele faz? Ele dá 50 gramas de glicose, depois dá 50 gramas de carboidrato do alimento. Aí ele compara. Olha, a partir disso eu sei se foi alto ou se foi baixo. O índice glicêmico é uma escala de resposta glicêmica a uma quantidade fixa de carboidrato, expressada em percentual quando comparada à resposta glicêmica de um alimento padrão. Olha só que interessante. Índice glicêmico expressa percentual de resposta glicêmica. Pode parecer confuso aqui agora, porque vocês não viram como é que funciona na prática, mas a gente vai destrinchar muito bem isso. Esse é o conceito de definição, certo? A gente pode considerar baixo quando o índice glicêmico é abaixo de 55, moderado de 56 a 69 e alto a partir de 70, certo? Então, é isso que a gente caracteriza um alimento como alto ou baixo índice glicêmico, ou médio, certo? Quando o pão branco é utilizado como parâmetro, o parâmetro, né? Eu vou comparar que você pode comparar o perfil de resposta de um alimento com 50 gramas de glicose ou com 50 gramas de carboidrato do pão branco. A maioria dos estudos utilizam a glicose, né? Outros estudos utilizam pão, justificando que o pão é mais próximo da realidade fisiológica, né? Porque é um alimento.
Mas enfim, vai depender do pão, vai depender da região, o pão pode ser diferente, aí fica complicado você comparar isso com os diversos estudos. Mas enfim, não entrando na questão metodológica, perceba que o índice glicêmico pode ser expresso a partir da glicose como do pão branco. Esses dois nutrientes, né, e alimento, esse nutriente e esse alimento podem ser utilizados como parâmetro, tá certo? Esse é o conceito de índice glicêmico. Olha só, quando alguém diz, ou quando você vê em uma tabela a seguinte informação: o índice glicêmico do macarrão é 49. Professor, o macarrão tem baixo índice glicêmico? A gente sempre ouve falar que macarrão é ruim, que engorda. Macarrão tem baixo índice glicêmico quando ele é preparado da forma normal, certo? Se você deixar o macarrão passar, o macarrão ficar muito mole, aí ele passa a ter uma digestão, uma absorção mais rápida. Mas o macarrão normal, principalmente o al dente, ele tem um índice glicêmico baixo. Mas o que é que significa dizer índice glicêmico do macarrão é 49? Significa dizer que se você consumir 50 gramas de carboidrato do macarrão, não estou falando 50 gramas de macarrão, estou falando de 50 gramas do carboidrato do macarrão. Eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que 100 gramas de macarrão tem 30, né? 25 a 30, um pouquinho mais de carboidrato, né? Que macarrão tem uma quantidade maior de carboidrato que de arroz, ou algo bem parecido, não lembro. Mas não é consumir 50 gramas de macarrão, é 50 gramas de... É uma quantidade de macarrão que tenha 50 gramas de carboidrato. Se você consumir isso, né? Consumir essa quantidade de carboidrato em macarrão vai fazer a sua glicemia aumentar, né? Em 49% o que 50 gramas de glicose ou pão branco aumentaria. Então, olha só que interessante. Quando eu digo que um alimento tem um índice glicêmico de 49, significa dizer que esse alimento gera uma resposta glicêmica de 49% de 50 gramas da glicose. Claro que, vamos lá, vamos reformular. Quando eu digo que um alimento tem índice glicêmico de 49, eu digo que 50 gramas de carboidrato desse alimento gera 49% da resposta glicêmica da glicose. Quando eu digo que um alimento tem um índice glicêmico de 80, eu digo que 50 gramas de carboidrato desse alimento, da melancia, por exemplo, gera uma resposta glicêmica que representa 80% a resposta glicêmica gerada por 50 gramas de glicose pura, ou pão branco, a depender do parâmetro. Vocês entenderam o que é que significa esse número? Ah, professor, então quer dizer que índice glicêmico representado em percentual? Por que o pessoal não coloca? Porque não é um percentual diretamente, né? É uma média entre os testes. A gente vai entender como é que funciona, sabe? É como se fosse uma média das médias. Aí dá esse valor de 49. Mas, basicamente, é expressado em percentual. Significa dizer isso, certo? Então, o alimento que tem índice glicêmico de 49 é que 50 gramas de carboidrato desse alimento gera uma resposta glicêmica que representa 49%. É como se fosse assim, você comeu 50 gramas de glicose, sei lá, sua glicemia aumentou 100. Estava de 50, foi para 150, aumentou 100. Quando você comeu 50 gramas de carboidrato do macarrão, sua glicemia aumentou 50. Estava a 50, agora foi para 100, né? O aumento foi na metade, foi 50%, né? Como é o caso do macarrão que tem um índice glicêmico de 50. Então vocês conseguiram entender isso, né? O número de índice glicêmico, o valor de índice glicêmico representa o percentual de aumento da glicemia quando comparado à glicose pura. 49 significa dizer que aumenta 49% da glicose pura. Mas não é qualquer macarrão, é 50 gramas de carboidrato do macarrão. Ah, professor, mas a gente não come 50 gramas de carboidrato do macarrão. Às vezes eu como só 100 gramas, só como 20 gramas. Mas como é percentual, é proporcional, ainda continua sendo a mesma coisa. O perfil não muda. Mas a minha resposta glicêmica vai mudar? Vai, obviamente vai. Mas a proporção que ela geraria, aquela mesma proporção, a elevação que ela geraria na sua glicemia, comparado à mesma quantidade de glicose, continua a mesma, certo? Então perceba que índice glicêmico é uma comparação de quanto que aumenta quando comparado a um valor, né, de quanto que aumenta quando é comparado ao carboidrato utilizado como referência, que é a glicose. Professor, tudo bem, como é que eu faço para descobrir o índice glicêmico dos alimentos, saber se é alto, saber se é baixo? Tem um site, gente, chamado indiceglicêmico.com ou glycemicindex.com, que é índice glicêmico em inglês. É um site, é um banco de dados, na verdade, da Universidade de Sydney, na Austrália, onde
tem basicamente um resumo, né, os dados de inúmeros artigos que avaliaram o índice glicêmico dos alimentos. Por quê? O índice glicêmico, para chegar a esse valor de 49, foi feito um estudo científico, tá certo? Não foi da cabeça do pesquisador, do profissional, você não fez isso em laboratório, precisou seguir protocolos para avaliar o índice glicêmico do alimento. Então, quando você entra no site, por exemplo, e clica aqui, ó, GI Search, né, que é Glycemic Index Search, pesquisa pelo índice glicêmico. Você cai nessa página aqui, né, o GI Search, e aí você coloca, aqui tem Food Name, né, é o nome do alimento. Por exemplo, aqui eu coloquei watermelon, né, que é melancia, só para vocês terem uma ideia. Aí ele traz aqui, ó, 2 estudos que avaliaram o índice glicêmico da melancia. Tá vendo? Watermelon raw, que é cru, né? Cru. Aí aqui a gente tem, ó, 80 e 72, né? Ah, professor, e aí qual eu utilizo? Você pode clicar, ver qual foi o estudo que foi publicado. Se você clicar aqui no alimento, você vai ver a descrição do estudo, a referência, enfim. O índice glicêmico da melancia é de 80, aproximadamente. Aí o que acontece? Esse site tem inúmeros alimentos. Basicamente todos os artigos que foram publicados avaliando o índice glicêmico estão aqui. É um site, é um banco de dados, certo? Então, se você está em dúvida se aquela tabela é confiável ou não, coloca nesse site. Que aqui não é questão de blog, né? Tem muitos sites que têm informações diferentes. Você coloca a tabela que você viu no site, tem uma tabela que é diferente de outro site. Para você ter certeza do índice glicêmico do alimento, como é que você faz? Você pesquisa nesse site, glycemicindex.com, certo? E aí tem um banco de dados. Você pode colocar lá, sei lá, espaguete. Lembra que você tem que colocar o nome do alimento em inglês, certo? Coloca no Google Tradutor, pesquisa em inglês, aí você coloca aqui, porque o site é em inglês, é um banco de dados em inglês. Então esse é o site, o banco de dados para você descobrir. Não precisa olhar em tabela de Google, que o pessoal manipula muito isso daí, né, para taxar um alimento como vilão, como mocinho. Mas enfim, esse é o site que vocês podem utilizar. Vamos lá, vamos entender como é desenvolvido. A gente entendeu o conceito, né? É um parâmetro para caracterizar o perfil de resposta glicêmica. Vamos entender como é que é desenvolvido. Vamos supor que você tem um arroz. Ninguém nunca avaliou o índice glicêmico do arroz. Aí você fala, Luan, eu vou fazer uma pesquisa aqui agora para avaliar o índice glicêmico do arroz. Arroz branco mesmo. O que você tem que fazer? É um estudo científico, certo? Onde você precisa de ao menos 10 indivíduos, né? Sugestão, preferência saudável, para você replicar isso para a população saudável, né? Porque se você tiver alguma condição clínica ou diabetes, pode ter feito na sua resposta metabólica. Paciente com obesidade pode ter uma inflamação, resistência à insulina que vai prejudicar a avaliação, né? E a extrapolação desse resultado, mas enfim, 10 indivíduos saudáveis, 50 gramas de glicose e 50 gramas de alimento teste, ou seja, 50 gramas de carboidrato do alimento teste. Eu vou ter que colocar aproximadamente, sei lá, quase 200 gramas de arroz, né, cozido, se a gente considerar. Aí o que eu faço? Vamos lá. Aí eu peguei o primeiro participante do estudo. O que foi que eu fiz? Em um dia, eu dei 50 gramas de glicose para ele. Quando o paciente come carboidrato, a glicemia dele aumenta. Tá vendo aqui? A gente tem uma curva. Aí a glicemia dele aumenta. A gente avalia isso ao longo de 2 horas, né, fazendo uma análise no momento 0, no momento 15, né, como se eu aferisse a quantidade de açúcar no sangue dele no momento 0, né, que é meu baseline. 15 minutos depois eu ia aferir de novo para ver onde é que está a glicemia dele. 30 minutos mais uma vez, 45 minutos mais uma vez, 60, 90 e 120 minutos. Quando eu faço essas avaliações nesses momentos, eu tenho uma curva de aumento, porque a glicemia dele vai aumentando. Aí eu utilizo no cálculo isso daqui, ó, a área sob a curva, que é esse conceito de A ou C. Eu vou calcular a área que aumentou em relação ao momento 0. Por exemplo, nesse caso aqui, eu só vou calcular a área 1, 2, 3, 4 e 7. A 5 e a 6 não vão entrar porque ela está abaixo do momento 0. Isso aqui não foi aumento. A gente vai calcular a área incremental sobre a curva, o quanto que aumentou em relação ao baseline, 50 gramas da glicose. Pronto, essa é a minha referência. Esse aqui é a minha referência. No outro dia, eu pego os 200 gramas de arroz com 50 gramas de carboidrato. O paciente consome, eu faço a mesma coisa, comparo os aumentos, avalio os aumentos nos momentos específicos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar. 50 gramas de carboidrato do arroz gerou um aumento da minha glicemia
de quantos por cento em relação da glicose? Por exemplo, eu poderia dizer que nesse caso aqui, o aumento do arroz foi de 60% da glicose, ou seja, o aumento da glicemia que os 50 gramas de arroz gerou foi de 50 gramas da glicose. Ou foi de 60% quando comparado a 50 gramas de glicose pura. Ponto. Quer dizer então, professor, que o índice glicêmico do arroz é de 60? Não, ainda não. Por quê? São necessários 2 a 3 sessões. Mas vamos supor que você vai fazer isso novamente. Na primeira sessão, você fez a mesma coisa, deu 60% de glicose, de resposta. Aí passou uma semana, você fez a segunda sessão. Você deu em um dia 50 gramas de carboidrato do arroz, depois 50 gramas de glicose pura. Na segunda sessão foi 55% a resposta da glicose. Aí passou uma semana, você fez mais outra sessão. Você deu 50 gramas de carboidrato do arroz e 50 gramas de glicose. Nessa sessão, a resposta glicêmica foi de 65. Professor, é assim mesmo? Num dia dá 60, no outro dia dá 55, no outro dia dá 65? Dá. Sofre variação de um dia para o outro. Por isso que você tem que fazer 2 a 3 sessões. Se não houvesse variação, não faria sentido fazer 2 a 3 sessões. Uma sessão era mais do que suficiente, mas não dá. Sempre muda de um dia para o outro, com o mesmo alimento, com as mesmas condições, com a mesma glicose. Certo? Isso é algo totalmente esperado. Aí você fez a média. A média das 3 sessões desse indivíduo aqui, o carequinha, vamos chamar ele de professor Luan, deu 60. Se você fizer uma média, né, aritmética mesmo das 3 sessões, deu 60. Aí você faz no outro indivíduo. Lembra que a gente falou que são 10? Pronto, você fez no indivíduo 2. Na primeira sessão, comparando 50 gramas de carboidrato do arroz e 50 gramas de glicose, a resposta glicêmica do arroz foi de 70%. Na segunda, 65%, na terceira, 75%. Pronto, a média das 3 sessões, 70 no indivíduo 2. No indivíduo 3, a média da primeira sessão foi 40, da segunda sessão foi 35 e da terceira sessão foi 65. O professor dá essa variação mesmo no dia 35, no outro dia 65, quase o dobro? Dá, é esperado, isso pode acontecer. Por isso que tem que fazer as 3 sessões. Aí fez uma média, desse indivíduo 3 deu 46, a média do indivíduo 2 deu 70 e a média do indivíduo 1 deu 60. Aí depois é feita uma média dessas 3 médias. Olha só que interessante. Comparando a média, né, do indivíduo 1, do indivíduo 2 e do indivíduo 3, a média aritmética dessas 3 médias, por exemplo, deu 58. Considerando que aqui eu tenho uns 10 indivíduos, aqui eu diria para vocês que o índice glicêmico do arroz branco é 58. Professor, então quer dizer que o índice glicêmico é um valor que é resultado da média das médias? É a média, né, das médias individuais. Olha só que interessante. Então aqui a gente poderia dizer, por exemplo, claro, professor, mas são 10 indivíduos, né? Considerando que aqui a gente tenha 10 indivíduos. Esse resultado aqui é o valor de índice glicêmico do arroz, segundo o estudo que a gente fez aqui agora. Certo? Então aqui eu tenho, é assim que é desenvolvido o índice glicêmico dos alimentos. Claro que tem protocolos específicos, né? Relacionados à questão da saúde do paciente, a forma que você vai avaliar, se é glicose capilar, enfim. Isso tudo tem alguns protocolos, mas basicamente é assim que é feito para analisar o índice glicêmico do alimento, certo? Mas a gente tem que considerar uma questão que a gente discutiu. Há um conceito chamado de variabilidade da resposta glicêmica. O que é isso, professor? É que a resposta glicêmica nunca é igual. Como eu falei, são 3 sessões que são necessárias porque muda de uma sessão para outra. E a gente considera uma questão. A gente considera que esse valor aqui é fixo. Por exemplo, se eu falar que o índice glicêmico do arroz branco é 58, muita gente acredita que, se esses 3 indivíduos consumirem o arroz branco, a resposta glicêmica que nós teremos neles será de 58% a resposta glicêmica da glicose, porque esse é o conceito de índice glicêmico que a gente falou aqui, não foi? Se um alimento tem índice glicêmico de 49, a gente quer dizer que ele gera 49% da resposta glicêmica da mesma quantidade de carboidrato da glicose, correto? Só que a interpretação, como eu falei, não é bem assim. Eu sei que parece complicado, mas não é bem assim. Por quê? O índice glicêmico do arroz é 58. Mas perceba que só no indivíduo 1, esse valor foi próximo. E teve uma seção que foi menor, aí uma seção que foi maior. Já no indivíduo 3, aqui é média 58 do arroz, né? Mas teve um dia que a resposta glicêmica dele foi 65, no indivíduo 2 foi 75. Então isso pode acontecer, isso é a variabilidade da resposta glicêmica. Porque não dá para você afirmar que o mesmo alimento vai gerar resposta igual em todos os indivíduos, né? E a individualidade biológica fica onde?
se eu comer 50 gramas de arroz, eu vou ter a mesma resposta do que minha mulher, do que o meu paciente? Não, faz sentido a gente pensar dessa forma, né? Ah, professor, então quer dizer que esse conceito não se aplica à população? Vamos lá. Quer dizer que, vamos supor que o pão tenha alto índice glicêmico. Eu posso ter um paciente no consultório que tem uma resposta glicêmica baixa ao pão? Pode. Mas é mais provável que a maioria dos indivíduos que, ao consumirem pão, né, terão uma resposta glicêmica alta. Mas, sim, terá um indivíduo, né, como a gente mostrou aqui, ó, que vai ter uma resposta glicêmica baixa do pão. Isso aqui teve 46, já o de cá teve 70. Isso pode acontecer, certo? Então, o índice glicêmico é um valor médio. A gente pode dizer que alimentos de alto índice glicêmico tendem a gerar uma resposta glicêmica alta. É mais provável que, ao consumir um alimento com um índice glicêmico alto, a sua resposta glicêmica seja alta. Isso que a gente utiliza na prática. É mais provável que, ao consumir um índice glicêmico, um alimento com, com baixo índice glicêmico, esse alimento gera uma resposta glicêmica baixa. É mais provável, mas ainda não é 100% de certeza. Muitos trabalhos mostram essa variabilidade da resposta glicêmica. Aqui a gente tem dois conceitos de variabilidade: intraindividual e interindividual. Intraindividual é no próprio indivíduo. Aqui, a seção 1 foi diferente da seção 2, que foi diferente da seção 3. Então, há essa variabilidade intraindividual e há essa variabilidade interindividual entre os indivíduos. A média, um indivíduo foi diferente do outro. Então, um indivíduo pode ser diferente dele mesmo, nas seções, como eu falei, e os indivíduos diferem entre si também. Então, isso é variabilidade intra e interindividual. Professor, o senhor está tirando isso da sua cabeça, né? Não é possível que um artigo mostre isso. Aqui a gente tem, esse artigo foi bem famoso quando ele foi lançado em 2015, eu lembro dele, né? Muitas pessoas publicando, mas ele mostra uma questão interessante. Existem muitos vieses nesse artigo, sim, né? Mas uma coisa que ele descobriu foi o seguinte, que a nutrição personalizada é importantíssimo para normalizar sua glicemia. Como assim? Esse artigo basicamente ele concluiu que para você garantir uma euglicemia, uma glicemia normal nos seus pacientes, você precisa fazer uma nutrição individualizada. Como assim, professor? Não é só dar um alimento achando que os indivíduos terão a mesma resposta. Por exemplo, para controlar a resposta glicêmica do indivíduo, eu vou só trabalhar com alimentos, sei lá, com macarrão, que tem baixo índice glicêmico. Mas vão ter indivíduos que vão responder dessa forma ao macarrão. Então, você identificar no seu paciente, né? Pode fazer um teste de curva glicêmica, enfim. Mas isso muda de indivíduo para indivíduo. Aqui a gente tem o participante 445 e o 644. Olha só que interessante. Eles tiveram respostas contrárias ao mesmo alimento. Quando 445 comeu banana, a glicemia aumentou. Já o 643 teve uma redução da glicemia. Já quando o 445 comeu cookies, biscoito, a glicemia dele não aumentou. Já no 644 ela aumentou. Aqui a gente tem a glicemia do indivíduo 67, 663, 637 e 358. Ao pão, to bread, né? Ao pão. Olha só, respostas diferentes. O indivíduo aqui 67 teve um aumento muito maior quando comparado ao indivíduo 358, que praticamente não teve aumento. Então a resposta glicêmica muda de indivíduo para indivíduo. Esse aqui é um artigo de 2007, gente, bem antigo, né? A gente já está em 2021, que aqui ele traz o índice glicêmico ao pão, a área sobre a curva do pão, em 21 indivíduos. Essa letra aqui representa o sexo, male e female, masculino e feminino, e 24 indivíduos, teste seção 1, seção 2, seção 3. Olha a diferença do indivíduo 1 na primeira seção, 154, para a segunda seção, 58, ou seja, a área sobre a curva aqui do pão aumentou 154% quando comparado ao da glicose. No segundo teste, só aumentou 58%. No terceiro teste, aumentou 185%. A média dos três testes ficou em 132%. Já no indivíduo 18 aqui, o pão só aumentou em 25% a resposta glicêmica da glicose. Na segunda seção, 61%. Na terceira, 47%. Mas se você for avaliar a média das médias dos três testes, tá vendo aqui a média, foi 71. A média das médias dos indivíduos deu 71, que é exatamente o índice glicêmico do pão. E se você dividir sexo masculino e feminino, fica bem parecido, próximo de 70, né? 75 para um, 67 para o outro. O pão ainda continua sendo um alimento com índice glicêmico alto. É bem provável que o pão gere uma resposta glicêmica alta, mas no indivíduo 18 não. Nem no indivíduo 21. Então perceba que há essa variabilidade. Isso é algo que a gente precisa considerar. Esse outro artigo de 2016
mostra a mesma coisa. Avaliou, né, 60, pouco mais de 60 indivíduos. E olha só o que ele mostrou aqui, ó. Aqui a média da resposta glicêmica é a variação entre os indivíduos, variação intraindividual e interindividual. Tá vendo a posição da bolinha? Aí na caracterização dele, ó, 22 indivíduos, o pão teve um índice glicêmico baixo, em 23 moderado, em 18 alto, mas a média ainda foi próximo de 70. Olha só que interessante, mas ainda assim as pessoas tiveram resposta glicêmica baixa ao pão. Aqui ele mostrou uma coisa interessante, que o que mais estava associado a esse grau de variabilidade era a hemoglobina glicada, o índice de insulina, porque isso diz respeito à forma como um indivíduo metaboliza a glicose, certo? Mas enfim, o que leva a essa variabilidade? Primeiro é preciso a gente entender uma coisa. Afirmar que todo mundo que consumir alimento com elevado índice glicêmico terá uma resposta glicêmica alta não parece ser certo, porque a gente literalmente rasga a individualidade biológica. Ah, professor, mas como é que eu vou saber o perfil de resposta glicêmica do meu paciente? Né? Na prática, tem algum exame que eu posso fazer? Tem um exame diário sobre a curva, né? Que um indivíduo faz exatamente aquilo que eu mostrei, ele consome o alimento e a glicemia dele é avaliada ao longo, né, de um período. Aí é calculado a área sobre a curva. Aí você pode ter uma noção do perfil de resposta glicêmica do seu paciente, certo? Porque tem artigos que falam que índice de resposta glicêmica é um atributo pessoal, um atributo seu. Se você responde elevado, se a sua glicemia aumenta em relação à batata doce, ela vai aumentar em relação ao aipim, que vai aumentar em relação ao Gatorade, que é açúcar. Se o indivíduo tem uma resposta glicêmica baixa em relação ao aipim, ele vai ter, né, espera-se que ele tenha uma resposta glicêmica baixa em relação a todos os alimentos. É claro que no Gatorade vai gerar uma resposta glicêmica maior, né, do que o pão, do que o batata doce. Vai, mas se você comparar a resposta glicêmica desse indivíduo que tem um perfil baixo com o que tem um perfil alto, o Gatorade, no que tem um perfil alto, vai gerar uma resposta glicêmica maior. Resumindo, ele fala justamente isso, que é um atributo pessoal, certo? Então, mas o que pode fazer com que essa resposta glicêmica seja tão diferente, professor? Estado inflamatório, que influencia na resposta insulínica, a resistência ou a sensibilidade à insulina, né? Tem artigos que discutem a quantidade de receptores para a ação da insulina, a quantidade de transportadores de glicose como um parâmetro para avaliar a resposta glicêmica. Tem como eu saber isso? Não, obviamente não. Tem teste para você avaliar a quantidade de receptores de glicose. Mas eles sugerem, porque se você tiver mais transportadores de glicose, você vai captar mais rápido glicose e ela não vai ficar aumentada na sua glicemia, certo? Isso pode acontecer. Então, microbiota intestinal, que está associado à inflamação, né? E genética. A inflamação parece ser o carro-chefe, né? Associado à resistência à insulina e prejudicando o perfil de resposta glicêmica. Daí, a gente pode entender uma coisa. Se a gente estiver trabalhando com indivíduos, né, sedentários, com obesidade, com síndrome metabólica, a gente espera que ele tenha um índice glicêmico, uma sensibilidade à insulina comprometida, né? Aí faz muito mais sentido nesse indivíduo com resistência à insulina, com inflamação, a gente ter cautela com o tipo de alimento, com o índice glicêmico do alimento nesse indivíduo. A gente faz sentido que tem resistência à insulina, já que a gente viu que isso pode variar, mudar de um indivíduo para outro, certo? E já quando você está trabalhando com um indivíduo saudável, que é ativo, que se exercita, que faz musculação, isso não tem tanta relevância. Ele pode ter uma resposta glicêmica alta ou baixa, né? Aí você pode pensar, depende da genética, sim. A genética influenciaria o quê, professor? Quantidade de receptores, transportadores de glicose, enfim, isso tudo poderia influenciar, né? Questão digestiva e absortiva. Enfim, isso é importante de se avaliar também, tá certo? Mas qual a relação do IG com doenças metabólicas e obesidade? Gente, tem muitos artigos que discutem a relação, né, de índice glicêmico com doenças metabólicas. Até porque, a gente sabe que a alimentação é um fator de risco modificável que está ligado a diversas doenças. A gente tem idade, sexo, tabagismo, sedentarismo, tudo isso são fatores de risco. A alimentação é um desses fatores. E dentro da alimentação, o que tem mais gerado discussão, pelo menos atualmente, são os carboidratos, né? O carboidrato lá está no centro da questão. Será que faz mal? Será que faz bem? Né? Por muito tempo a gente pensou que o problema era a gordura, agora a gente está focado no carboidrato, enfim, né? E carboidrato é o principal componente da dieta que afeta a secreção de insulina. Olha a teoria lá que o pessoal fala, alimentos de alto índice glicêmico geram hiperglicemia, que geram hiperinsulinemia, que está associada a doenças cardiovasculares, a câncer, diabetes, enfim, né? Essa é a hipótese. Então,
Se discute ainda se há essa relação, né? Se de fato o carboidrato, o índice glicêmico alto, a hiperinsulinemia gerada por esse carboidrato, vai estar relacionada com doenças crônicas. Isso se discute muito. Tem muitos artigos com associações positivas relacionadas ao índice glicêmico. Por quê? Porque a maioria desses estudos, né, avaliaram indivíduos que têm uma dieta pobre em fibra, rica em alimentos industrializados, refinados, que naturalmente têm um índice glicêmico alto. Aí a discussão é, será que o problema é do índice glicêmico que, sei lá, um biscoito recheado tem, ou será que é da ausência de nutrientes, da quantidade de gordura, da densidade calórica, sabe? Será que o índice glicêmico é um fator sozinho, um fator único, né, que pode estar um fator direto, na verdade? Será que o índice glicêmico diretamente afeta o risco de doenças? Ou será que é o contexto que ele está inserido? Porque geralmente se faz essa associação positiva com dietas ocidentais, ricas em fast food, alimentos processados, que naturalmente apresentam um índice glicêmico alto. Ainda há essa discussão. Os estudos mais recentes não mostram uma relação direta ao índice glicêmico. Não mostram. Né? Por mais que faça sentido isso daqui, ó, os estudos recentes não mostram relação direta ao índice glicêmico, e sim a alimentos, né, a qualidade do carboidrato. Se você parar para pensar, alimentos, fontes de carboidrato que têm uma qualidade questionável, apresentam um índice glicêmico alto. Mas tem alimentos integrais, ricos em fibras, que também podem ter um índice glicêmico alto. Frutas, algumas frutas. E nunca vi na vida associação de melancia, por exemplo, a doenças metabólicas. Professor, melancia tem baixa carga glicêmica. Ah, então a questão não é só o índice, ainda tem a questão da carga, a gente vai falar. Então, entenda. Essa discussão não é um pouco complicada, né? Quando eu falo de emagrecimento, aí pronto. Aí que surgem os diferentes mitos. Ah, porque carboidrato de alto índice glicêmico estimula a insulina e inibe, bloqueia o emagrecimento, né? Já que o carboidrato é o principal motor da secreção de insulina, há essa relação de carboidrato, insulina e obesidade, né? Como se o carboidrato fosse o culpado pela obesidade. Só que os próprios artigos que discutem isso falam o seguinte, ó, é bem provável que a ingestão de carboidrato, aumentando a secreção de insulina, seja a principal causa da obesidade, já que é uma doença multifatorial. Ah, professor, mas o consumo de alimentos açucarados, né, de açúcares, de alimentos refinados, que tem um índice glicêmico alto, que libera insulina. Gente, a grande questão é que a obesidade é uma doença multifatorial. O fator central na obesidade é o consumo energético, né, é o balanço energético. Muita gente esquece que a maioria desses alimentos açucarados são ricos em gorduras também. Biscoito recheado, fast food, não é rico em carbo refinado apenas, é rico em gorduras. Então, a densidade calórica aumenta. Ah, professor, mas é uma questão que a gente pode avaliar. Sim, né? É uma questão que merece atenção, mas não é o fator, não é a causa da obesidade. Esqueçam isso de que carboidrato é a causa da obesidade. Não faz o menor sentido. A obesidade é uma doença multifatorial. Se fosse só isso, seria bem fácil tratar a obesidade, gente. Era só cortar carbo e acabou. Então, isso não faz o menor sentido pensando na obesidade como uma doença multifatorial. Mas é algo que merece atenção. Até porque paciente com obesidade deve estar com resistência à insulina, né? Não porque o carboidrato causou isso. A gente tem essa questão, né? Se você comer carboidrato refinado, você vai desenvolver resistência à insulina por conta do carboidrato. Não. O que gera a resistência à insulina é a inflamação gerada pela obesidade, que pode ser causada por excesso de calorias provenientes de carboidrato ou de gordura. É isso que está associado, certo? Então, esse modelo também não faz o menor sentido pensando na obesidade como uma doença multifatorial. E aí foi aquilo que eu falei, em 2018 saiu esse estudo discutindo a relevância do índice glicêmico e da carga glicêmica para o peso corporal. Dentre os estudos que foram avaliados, somente um, né, com 32 pacientes obesos, né, espanhóis, mostraram que a restrição de energia associado a uma dieta com baixo índice glicêmico gerou perda de peso. Nos outros, não. Tá certo? Nos outros não teve tanta diferença assim, não. É o que esse estudo discute, ó? Que há uma relação equivocada, né, entre índice glicêmico e carga glicêmica, resposta glicêmica, né? A maioria dos estudos não mostra uma relação direta em relação a isso, certo? Então, há uma questão equivocada. Se você olhar, não dá para olhar apenas para o índice glicêmico e falar que ele é ruim. Em qual contexto ele está inserido? Foi aquilo que eu falei. Os artigos que avaliam índice glicêmico e resposta metabólica, obesidade e doenças metabólicas
estão dentro de um contexto de uma alimentação desbalanceada, ruim, aí sim. Mas se o paciente se alimenta de forma saudável, se a qualidade do carboidrato é adequada, índice glicêmico é pouco relevante, pensando em manter saúde. Quando a gente está trabalhando com um indivíduo com diabetes, por exemplo, principalmente a tipo 2, não é tipo 1. Tipo 1 você controla com contagem de carboidrato, né? O tipo é pouco relevante, o que é mais o tipo que eu digo índice glicêmico, né? É óbvio que carboidrato de qualidade é importante, mas o fator crucial para controlar a glicemia em paciente com diabetes tipo 1 insulino dependente é a contagem de carboidrato, certo? Sim, professor, mas para que ele serve então? Eu diria que o índice glicêmico funciona como se fosse um IMC. IMC para a população é legal. Se você avaliar uma população e ver que o IMC está em torno de 27, 30, você pode supor que essa população está obesa, né? Ah, professor, mas eu tenho IMC acima eu tenho IMC de sobrepeso e não tenho excesso de gordura. Mas é mais provável que se você avaliar uma população, o IMC elevado vai estar mais associado ao excesso de músculo ou excesso de gordura. É óbvio que é excesso de gordura, né? Então, para a população, por exemplo, o IMC é um parâmetro interessantíssimo para avaliar o estado nutricional da população em relação ao peso, né? O índice glicêmico funciona assim. Se você for fazer uma recomendação ao geral, gente, prefiram alimentos com baixo índice glicêmico para uma população, é melhor, porque as pessoas vão preferir trocar o refinado, que tem alto índice glicêmico, por um integral. Por mais que surjam aqueles mitos de que a melancia não pode, né? Mas isso vai ser uma questão boa porque as pessoas vão substituir refinados por integrais. Mas no seu consultório, se você avaliar todas aquelas questões, o paciente é saudável, tem resistência à insulina, estou com um controle de carboidrato adequado, adequei a quantidade, na maioria das vezes, pouco importa o índice glicêmico. Se o paciente é saudável, por exemplo, eu não ligo para índice glicêmico. O que eu avalio é quantidade. Até porque, se o paciente tem alguma doença metabólica, aí sim o índice glicêmico é um parâmetro que eu levo em consideração. Por isso que eu falei que eu mudei a minha visão sobre o índice glicêmico, sabe? Mesmo no tratamento da obesidade, professor, se for um paciente obeso, resistente à insulina, aí eu avalio. Tento fazer algumas trocas, focando principalmente na carga glicêmica da refeição. Mas se é um paciente que quer emagrecer, definição corporal, redução de gordura, não ligo. Né? Estou falando aquele paciente magro que quer reduzir o BF dele. Não ligo para índice glicêmico, porque ele é saudável, ele metaboliza bem a glicose, sabe? Claro que estou falando de um paciente com contexto alimentar, com contexto, com estilo de vida saudável. Não sei se vocês conseguiram entender a aplicabilidade. Tem algum distúrbio no metabolismo da glicose? Aí você fica atento. Não tem, não importa. O fator mais relevante é a quantidade de carboidrato da dieta, certo? Até porque o conceito de carga glicêmica tem muito mais aplicabilidade na prática clínica do que o índice glicêmico em si. A carga glicêmica ela envolve tanto a qualidade, né, do carboidrato, o que torna mais relevante do que o índice glicêmico, quando o alimento é avaliado isoladamente. A carga glicêmica ela é relacionada ao IG e à quantidade de carboidrato disponível. Olha lá, se você multiplicar o índice glicêmico do alimento vezes o teor de carboidrato disponível na porção que você está oferecendo, note que carga glicêmica tem relação com a porção que você está consumindo. O mesmo alimento com índice glicêmico igual pode ter uma carga glicêmica diferente a depender do quanto que você está consumindo. Então, se você consome um alimento com baixo índice glicêmico, a Luan falou que alimento com baixo... Eu vi no blog, né? marombapura.com.br, que o melhor para emagrecer é alimento com baixo índice glicêmico. Aí você se acaba no alimento com batata doce, se acaba na batata doce. Só que se tiver muito carboidrato disponível naquela refeição, aquela refeição, mesmo que tenha batata doce com baixo índice glicêmico, vai ter uma carga glicêmica alta, vai gerar uma resposta glicêmica alta na sua corrente sanguínea. Então, não vai fazer diferença nenhuma, porque você só pensou que o conceito que o índice glicêmico era relevante. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Olha só, eu tenho esses dois alimentos e eu quero fazer uma refeição com baixa carga glicêmica. Professor, eu posso comer pão francês e ter uma resposta glicêmica baixa? Pode. Ou ter uma carga glicêmica baixa? Pode. Por exemplo, o pão francês em 70 gramas, com índice glicêmico, tem um índice glicêmico de 70, né, a gente viu. Se eu consumir uma porção de pão, que dá aproximadamente metade de um pão, vamos supor uma fatia de um pão, né, com 15 gramas de carboidrato, esse 70, que é o IG do pão, multiplicado pela quantidade de carboidrato, dividido por 100, vai dar 10 de carga glicêmica. Então, uma fatia de pão com 15 gramas de carboidrato
vai ter uma carga glicêmica baixa. Maçã, para eu consumir 25 gramas de carboidrato da maçã, por exemplo, o IG da maçã é de 40. Aí eu tenho o IG de 40 vezes 25 gramas de carboidrato presente na porção de maçã, eu vou ter uma carga glicêmica de 10. Só que a minha maçã, na verdade, uma maçã com aproximadamente 160 gramas tem 25 gramas de carboidrato. A grande questão é, professor, para gerar saciedade é melhor comer uma maçã do que um pão, né? Né? Apesar de ter gente que diz que maçã dá fome. Mas entenda que quando você usa o conceito de carga glicêmica, você pode colocar um pão, você pode colocar um doce e não necessariamente gerar uma resposta glicêmica alta. Ou vocês acham que uma xícara de café com uma colherzinha de chá de 5 gramas de açúcar vai ter um efeito estrondoso na sua glicemia? É óbvio que não. Às vezes aquela colherzinha de chá de açúcar que você consome, que o seu paciente consome no café, tem uma resposta glicêmica infinitas vezes menor do que aquela porção de 150 gramas de batata doce que você colocou. É claro que, professor, mas na batata doce não tem só carbo, tem fibra, né? Tem caroteno, tem compostos bioativos, tem minerais, tem vitaminas. De fato, isso é algo muito relevante para se pensar. Por isso que não faz sentido você fazer esse tipo de comparação, tá certo? Porque quando a gente oferta um alimento, o alimento não tem só carbo. O ruim do açúcar é esse. Uma coisa que eu falo para os meus pacientes, posso consumir doce? Pode, mas quando você está em processo de emagrecimento, você tem que comer menos calorias, né? É óbvio. E se você for concentrar essas calorias que você vai consumir em alimentos que não tenham nutrientes, né? Você vai ter que comer menos comida, né? Porque essa porção vai ser menor, por exemplo, se eu comparar 5 gramas de açúcar com 25 gramas de pão com 160 gramas de maçã, a quantidade de pão vai ser bem pequena. E, além disso, a sua dieta vai ficar pobre em nutrientes. Então, quando o meu paciente está em processo de emagrecimento em déficit calórico, eu opto por não utilizar alimento refinado. Por quê? Como ele tem pouca comida para comer, porque ele está em déficit calórico, eu priorizo ofertar alimentos nutritivos, que vão ofertar vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos. Já quando é ao contrário, quando o meu paciente está em processo de ganho de peso, com a dieta hipercalórica, considerando que ele já tem uma alimentação balanceada, por exemplo, ele pode comer pão todo dia. Professor, mas não é melhor uma batata doce, não tem fibra? Sim, se o restante da alimentação dele for rica em alimentos nutritivos, ele vai estar conseguindo a fibra que ele precisa ao longo da sua dieta, ao longo das suas refeições ao longo do dia. Então aquele pão não vai contribuir para uma baixa ingestão de fibras. Não, é claro que se tivesse a batata doce, seria maior, você teria mais fibras. Mas considerando que ele está consumindo no lanche da manhã frutas, verduras no almoço, lanche da tarde frutas e jantar mais verduras, a quantidade de fibras dele está garantida. Então aquele pão não vai fazer diferença nenhuma, né? Dentro de um contexto alimentar saudável. Então, para quem está querendo emagrecer, por exemplo, é muito melhor você pensar dessa forma. Vou ofertar apenas alimentos nutritivos. Vou ofertar carboidratos de baixo índice glicêmico porque eu consigo ofertar mais comida e gerar uma resposta glicêmica baixa. Mas nada impede, por exemplo, o seu paciente de um dia comer pão. Ele pode comer pão, uma fatia de pão, e ter uma resposta glicêmica baixa. Além da questão da variabilidade glicêmica, que a gente falou que o indivíduo pode ter, tem a questão do controle da quantidade visando controlar a carga glicêmica. Vocês entendem a aplicabilidade disso? O quanto que é libertador você entender esse conceito e poder utilizar na dieta do seu paciente aquilo que você julga que é mais interessante para ele naquele momento, pensando no contexto alimentar saudável. Vocês pararam para pensar o quanto que isso é importante para a prática? É inacreditável o quanto isso abre a sua mente e faz você ter inúmeras possibilidades de trabalhar com o seu paciente e ter excelentes resultados. Por isso que eu digo, foca na bioquímica, fisiologia, conhecimento ele liberta, não deixa você preso, amarrado naquele, não pode alimento de alto índice glicêmico. Não é bem assim que as coisas funcionam, certo? Gente, então a gente fica por aqui. Mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês. Não esquecem de deixar o like aqui nesse vídeo, compartilhar comigo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, certo? Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Até mais.